Senhoras e senhores, Júlio Ettore. Até parece que o cara é muito importante, né? Entrada triunfal. Pra gente que ama música Júlio. E, cara, desculpa. Só isso. Ô, Júlio, meu pai sempre falou para mim que grandes personalidades sempre atrasam. Aí eu, que era pontual, passei a atrasar para ver se eu me tornava uma grande personalidade, entendeu? Então acho que você já é uma grande personalidade. Atrasei mais que você hoje. Aliás, prazeraço estar falando com você. Pô, prazer demais. Fiquei muito feliz de... Vocês nunca tinham feito nada junto? A gente falou pelo WhatsApp. A gente falou pelo WhatsApp. A gente falou pelo WhatsApp e recentemente. Eu sigo ele já há um tempão, acompanho o trabalho, mas na realidade a gente travou contato mesmo muito recentemente, né, Júlio? Isso aí. Prazer demais estar aqui com você. Eu fico feliz de estar promovendo, né, esse encontro e tudo. O Júlio é tímido. É um baita de um jornalista, faz um trabalho super bem, e toda vez que eu elogio o trabalho dele, ele fica um pouco meio tímido e tudo. Aceita, Júlio. O Júlio tem um dos canais mais bacanas sobre música, eu sempre falo isso quando ele participa das lives aqui. Quem não conhece, precisa conhecer. Assim como eu elogiei o trabalho da Cris, que é essa mulher foda, o Júlio é um baita jornalista que eu admiro, sou fã, né? E faz um trabalho incrível ali, na preservação daquilo que a Cris falou ainda há pouco. O Júlio não estava ainda no ar, da preservação e divulgação da memória musical do país, sabe? Eu acho que isso já é lindo, já é merecedor de parabéns, Júlio. Então seja muito bem-vindo, meu querido. Nossa primeira live do ano, né? É verdade. Primeira comigo em São Paulo, né? E, bom, como dizem, eu morei em Floripa também, como diz o Manezinho, se tu diz, então eu acredito, Sal. Não, pode acreditar. Galera chegando aí, a Ju mandou um beijo, né? Ela também não pôde estar aqui com a gente por conta de trabalho. E a gente vai entrar de fato agora na live, mas antes, surpresas. Eu tenho mais um querido amigo que eu queria que tivesse aqui, mas hoje é o dia que ele vai explicar por que não esteve aqui. Vamos ouvir. Grande Sal, tudo bom? Obrigado aí pelo convite para poder falar um pouquinho sobre Renato Russo nesse dia, né, que ele estaria completando 65 anos. E esse time aí muito legal que está contigo, a Juliane, eu gosto muito. Ó, o livro dela aqui. Eu estou mostrando porque eu sei que a Cris gosta quando eu mostro os livros, né? A Cris Fuscaldo, minha amiga, né, brava editora aí da Garota FM, lançando sempre livros muito bacanas de música. O Júlio também. Enfim, um prazer estar aqui com vocês. Não pude participar porque quinta-feira é exatamente o dia que eu gravo vários vídeos para o meu canal. Eu fiquei com medo de não dar tempo, né? Mas, enfim, falando um pouquinho sobre o Renato Russo, é o que eu costumo falar, né? Cada disco do Renato Russo, eu me lembro que em 86 eu comprei o 2, foi o meu primeiro disco da Legião. Além do disco, parecia que ele te dava uma cesta de presentes junto do disco, porque são tantas referências, né? Então, além daquelas músicas maravilhosas que me formaram, aquelas letras, né? Também aquelas referências. Eu me lembro, eu comecei a escutar ópera basicamente por causa da Legião, quando eles abriam um show lá do Descobrimento do Brasil com o prelúdio da Flauta Mágica. Eu me lembro que eu fui ler a Montanha Mágica depois que eu escutei a música no 5, né? Me lembro que eu fui estudar trovadorismo, que era algo que eu estava estudando na escola por causa de Love Song, a cantiga de amor que abre o 5 também. Entre tantas coisas, aprendi sobre política, sobre relações humanas, sobre amizade, sobre amor, com as letras do Renato Russo, né? E, logicamente, tudo embalado pelo grande trabalho também dos outros integrantes da Legião Urbana, o Dado Bonfá e o Renato Rocha, até determinado momento. Então, se pudesse, assim, eu ficaria horas e horas falando sobre a Legião, o que ela influenciou, mas eu resumo dessa forma, né? Realmente, eu acho que foi a primeira banda que eu realmente amei, formou meu caráter, tudo.
E eu queria falar também, além do legado, digamos, pessoal da Legião, para mim, o legado de uma forma ampla, né, de uma forma geral. Queria abrir esse debate aqui, quero ver o vídeo depois, né, saber a opinião de todos vocês, porque às vezes eu tenho a impressão que a obra do Renato Russo e da Legião hoje não tem aquele impacto de outrora, né? Eu me lembro uma vez que eu estava num show no Vivo Rio, era um show do Gilberto Gil, e o Gilberto Gil cantou Pro Dia Nascer Feliz, do Cazuza. Eu saí do Vivo Rio, fui para a Fundição Progresso, foi um show da Gal, e ela encerrava o show com o Brasil. E eu me lembro que eu pensei, pô, Cazuza está vivo, né? O poeta está vivo, né? E ao mesmo tempo eu não vejo isso com a Legião Urbana, com o Renato Russo, né? A gente sabe da dificuldade de lançar um livro que fale sobre Legião Urbana. A Cris escreveu, né, a discobiografia maravilhosa da Legião Urbana, a Juliane também sobre Renato Russo, que eu mostrei aqui. A sensação que eu tenho é que a nova geração não está muito ligada, não está cantando as músicas da Legião. Às vezes é até estranho, né, a pessoa falar que gosta de Legião, a pessoa fica assim, pô, Legião Urbana, né? Enquanto eu vejo que artistas que já se foram há mais tempo que o Renato, como o Cazuza, que eu citei, a Elis Regina, tudo, a Gal Costa, que é mais recente, então aí está todo mundo cantando, artistas cantam músicas que eram do repertório desses artistas, e a Legião eu sinto o negócio meio minguando, o que me dá assim uma pena profunda, apesar de ter assistido muito show do Dado e do Bonfá, que eu vi muita garotada cantando aquelas músicas, mas eu fico com muita pena de sentir que talvez o legado das letras do Renato Russo não estejam, a nova geração, a rapaziada mais nova, não esteja escutando tanto quanto deveria, né? Enfim, queria abrir esse debate aqui, saber o que vocês acham, de repente vocês nem concordam comigo, mandar aí um beijo para todo mundo e torcer para no próximo papo a gente estar junto. É isso, um beijo. Obrigado, Sal. Beijo, Felipe. Tamo junto. O que vocês acharam dessa provocação? Eu achei interessante. Eu não tinha parado ainda para pensar nesse aspecto que ele trouxe. Olha, vou começar a tomar a palavra, porque né, ele falou do livro, né, o Discobiografia Legionária, que eu até vou aproveitar para mostrar, que já que ele mostrou o Renato Russo, vou mostrar para quem alguns podem reconhecer pela capa, né? Esse livro eu vendo para jovens também. Quando eu estou em feiras, em eventos, vem bastante jovem no stand da Garota FM e compra esse livro, assim como outros, né? Mas eu percebo que são jovens que, como eu, porque eu na escola, menina, já era meio diferentona das amigas, por gostar de música, ter uma bagagem de música. Meu pai e meu irmão eram músicos, né? São músicos. Meu pai é engenheiro, mas sempre teve banda. Meu irmão vive de música. E eu, claro, né? Eu já cheguei na escola com uma bagagem de música de anos 60, 70, né? De coisas que meu pai escutava em casa. E eu já era meio diferentona por isso. Tocava violão, então eu que fazia, né? Tocava violão no recreio, nos eventinhos de escola, aquela coisa toda. E eu acho que existe esse tipo de criança, de adolescente que gosta de música, né? Que gosta especificamente de coisas que os pais gostam, né? Eu percebo que essa galera que chega para comprar meu livro, ela é uma galerinha que vem porque o pai gosta, porque a mãe gosta, porque, enfim, tem alguma história, e não porque de fato está ouvindo na rádio ou no streaming, né? Hoje não é mais rádio que a garotada ouve, no streaming, e descobre a Legião. Eu tenho uma opinião sobre isso, baseada na minha experiência jornalística e como pesquisadora do mundo atual, porque o jornalismo é que me obriga a pesquisar o mercado, o mundo atual. Eu sou muito envolvida com o mercado da música de hoje mesmo. Meus livros e minha editora é sobre passado, né? Estou falando de passado, memória, eu fico indo lá para trás, mas eu tenho essa outra faceta de estar sempre atualizada, porque eu estou sempre nos eventos de mercado. Falei do Prêmio Profissionais da Música que vai ter em Brasília, né? Eu estou sempre indo aos festivais e tal.
E aí isso me faz entender algumas coisas ou criar opiniões, né, também. Eu vou falar, não é um entendimento, não é um fato. Mas me parece, eu falei muito isso muitas vezes, cheguei a falar para o próprio herdeiro de Renato Russo, que se você não tem um trabalho de manutenção dessa memória, também vindo da família, de quem na verdade, administra o legado do artista, esse legado vai se perdendo. Eu cheguei a falar isso para ele quando eu estava, na época, tentando falar sobre. Porque esse livro era para ser um songbook com todas as partituras que estavam prontas. Textos e partituras, era para ser um negócio deluxe para fãs e tal, e o herdeiro não liberou. Aí eu tirei as partituras, que era o que precisava de liberação, e publiquei o texto que não precisava de liberação, afinal o Supremo Tribunal Federal liberou biografias em 2015. Eu sempre gosto de falar isso, então esse livro aqui não tem nada que alguém possa entrar na justiça contra e tal, não tem fotos dentro para também não ter problema de imagem. Essa foto aqui é comprada de agência, da agência O Globo, uma foto do fotógrafo Leonardo Aversa, que Renato Russo liberou na época para o Globo. Então, quer dizer, é um livro todo cuidadoso para ninguém tomar processo, porque o herdeiro passou a processar todo mundo por absolutamente tudo, né? Qualquer coisinha. Mas antes dele processar todo mundo, né? Quando ele estava começando a administrar, eu conversei isso com ele, tentei, né, conversar, falei, mandei e-mails e tal, falei com as pessoas que trabalhavam com ele, porque ele nunca me encontrava, ele só mandava gente que trabalhava com ele para me encontrar. E falei muito isso também para o povo da gravadora, que eu cheguei. Também é outra coisa, esse livro é fruto de um trabalho que eu fiz para a gravadora de reedição dos discos da Legião Urbana. Eles reeditaram em 2010 e eu fiz os textos dos encartes desses vinis que eles reeditaram. Então, fiquei acompanhando muito o movimento da gravadora de lançamentos, né, de coisas da Legião Urbana. E depois de um certo tempo a gravadora não conseguia mais lançar por conta dessas negociações com o herdeiro. E eu falava isso para a gravadora: meu Deus, mas ele precisa entender que se não tiver uma manutenção, essa memória vai se perder. A geração jovem não vai ouvir. Ah, como é que faz essa manutenção? É clipe novo, renovação de clipe, botar, fazer parceria, fazer, sei lá, aquelas coisas que vai ter gente que vai achar horrível o que eu vou falar, mas enfim, botar Renato Russo cantando com a Alok, sei lá, entendeu? Tipo, criar pontes para que esse público do, sei lá, do Alok, do Rubel, sei lá quem, do Thiago York, sei lá quem, tanto que, né, a juventude que vem vindo, possa conhecer o trabalho do Renato Russo. E isso não foi feito. E não está sendo feito. Definitivamente está ficando assim, está aquela morte aos poucos, né? Assim, está ficando a gente. Aí que bom que Dado e Bonfá estão conseguindo fazer. Então ainda tem uma vida, uma sobrevida aí, né? Tipo, de mais tempo, porque eles estão conseguindo fazer, viajando o Brasil inteiro com essas turnês deles, né? O Fratesca, etc. e tal. Mas eu tendo a achar que realmente o caminho eu sou pessimista assim, em relação a isso, que o caminho é cada vez menos essa turma ouvir, né? As turmas que vêm chegando, né? As gerações que vêm chegando ouvirem Legião Urbana. Mas, não sei, né? Isso, a gente, como eu falei, é um achismo, né? Com base nas coisas que eu Claro, vejo, que eu acompanho. Eu vejo claro. Gilberto Gil, por exemplo, nossa, o que ele mais faz é parceria com cantor novo, cantora nova, e faz não sei o que com rapper, e faz show quando você faz live, na pandemia fazendo live com Isa, né, que era uma cantora que estava ali super explodida naquele momento, né? Então a gente vê artistas fazendo isso, mas quando chega nos herdeiros, aí a tendência. Ah, bom, os herdeiros da Elis Regina, né? Mantém super, o João Marcelo Bosco, ele mantém super a memória da mãe viva, fazendo tantas coisas, ajudando o biógrafo a fazer uma biografia maravilhosa, que é o Júlio Maria, né? Acabou de lançar uma reedição da biografia de Elis Regina, fazendo anúncio, que eu nem gosto daquele anúncio, mas enfim, anúncio para marca de carro, com a Elis. Eu não gosto, mas tá lá. Tem gente nova vendo a Elis, né, cantando. Exato. Então, é isso, assim. Eu acho que realmente a gente tem. E nesse sentido, eu fico pensando que aquelas coisas, tipo o que o Bob Dylan fez nos Estados Unidos, né, de vender logo o catálogo todo para uma empresa, né? E aí depois essa empresa vai ter interesse em movimentar esse catálogo porque ela quer dinheiro. Ela não está pensando Exato. emocionalmente, Exato. né, na coisa da emoção e tal. Mas, enfim, ainda não formei opinião sobre isso, não. Só joguei aqui informações para pensarmos juntos. Boa, boa. E Júlio?
Boa. Cara, perfeito. Eu, assim, sabe, antes de elogiar as palavras da Cris, eu ia começar, assim, eu nem sabia do que estava sendo debatido, né? Tava fora, cheguei em casa agora. Eu ia começar falando exatamente disso, e tenho provas, tá? O meu log do Globoplay tem provas. Quem sabe que estreou um documentário na Globoplay sobre o Renato esses dias? Alguém ficou sabendo disso? Alguém aí sabia? Pouco divulgado. Eu sabia que existia. Eu sabia que existia esse documentário, que o herdeiro proibiu esse documentário, ele ficou, sei lá quantos anos aí proibido, e que ele tinha liberado finalmente, mas aí não sabia que tinha sido lançado agora, não. Pois é. E aí foi lançado de uma forma totalmente discreta essa semana. Eu descobri que alguém me mandou. Escrevi Renato na busca do Globoplay e não aparece. Você tem que fazer força para encontrar ele. E eu assisti uns 30 minutos hoje. A impressão que eu tive foi muito de vamos nos livrar logo disso. Porque não tiveram liberação das músicas, não tem dado nem Bonfá, pelo menos eu não vi tudo ainda, até agora eles não apareceram, não sei se é por causa de algum acordo, enfim. E a qualidade, às vezes me parece que é um trabalho de conclusão de curso. Então eu acho que a coisa começou porque teve todos esses problemas, né? Ficou vários anos emperrado por causa da liberação, e aí eles não conseguiram falar, quer saber, vamos nos livrar. Então, tá uma qualidade muito inferior, assim. Então, isso é um sinal de como que está se enfraquecendo a obra dele. E sabe que qual que é o parâmetro que eu tenho para medir isso mais objetivo? É o interesse pelos assuntos, né, dos vídeos que eu trato. Ali no pós-pandemia, eu senti um interesse muito grande por Renato Russo, Legião Urbana, de maneira geral, Legião e Raul Seixas. Cara, mas assim, deu 23, 24... rolou uma queda, e aí eu encontrei um jornalista que escreveu um livro sobre a Legião em Curitiba. A gente se encontrou no show do Lobão lá. E aí trocamos uma ideia e tal. E aí eu não tinha me tocado disso, de como a obra do Renato estava se enfraquecendo e como a obra do Cazuza continuava. Eu tinha a impressão até do contrário, né? Falei, pô, caramba, né? O Renato envelheceu muito melhor que o Cazuza. Até esse cara me abriu os olhos para isso, né? E aí ele falou, você não acha isso? Eu fiquei pensando, né? Eu falei, mas por que você acha? Aí ele me deu um ponto de vista, eu até sugeri isso. Você acha que o herdeiro está sendo muito... Porque, assim, essa galera que lida com espólios, né, e direitos autorais, sempre tem os advogados que vão lá em volta para tentar extrair. E eu perguntei para ele, você acha que é isso que está acontecendo? Porque é processo para tudo quanto é lado, as coisas não andam, e me parece muito que estão tentando extrair dinheiro, assim, sabe? E o cara me disse, olha, eu acho que é isso. Mas tudo bem, isso também é só uma opinião superficial minha que eu joguei, e ele, que é uma pessoa que conheceu, inclusive ele, me reiterou isso, mas não é que o caso, não é que essa seja a única causa, mas pode ser um dos sintomas, assim, sabe? De que a coisa se tornou mais preocupada com disputas judiciais do que necessariamente em preservar a memória. Só que aí o seguinte, o negócio perde o valor, entendeu? Então quem é que vai querer comprar esse catálogo? E aí eu tenho comprovado isso ao longo dos anos. Realmente o interesse, assim, pelo Renato tem diminuído muito. Agora é engraçado, né? Você falou da história das pessoas que fazem versões, e o pior é que tem uma versão de Tempo Perdido em eletrônica, né? Que às vezes toca às vezes eu escuto em supermercado, mas é só do Renato. É meio esquisito, assim, mas enfim, né? Mas só que é uma exceção, sabe? Não é a regra. Sei lá quantas que foram autorizadas, eu só conheço essa de, assim, retrabalhos feitos com material do Renato e tal. E, cara, inacreditável, tem músicas não lançadas ainda, sabe? Música gravada e que não foi lançada até hoje. E quando é que foi lançada? Cara, assim, ó, na boa, os fãs morrem, entendeu? Quem é que vai querer ouvir essas músicas daqui a, sei lá, quando todos os envolvidos morrerem e não tiver mais ninguém para brigar, quantos anos vão passar? E quem tiver aqui vai querer ouvir? Cara, é uma pena, assim. E aí, no dia que esse cara me falou isso, eu me toquei. Cara, realmente a obra do Renato está se enfraquecendo. E eu não sei se você também tem essa impressão, Cris, mas me parece que quem vai buscar é muito quem tem uma influência já de casa, porque o pai ouve, a mãe ouve, quer conhecer um pouco mais. Diferente um pouco da nossa época, né?
assim, meus pais não me influenciaram a ouvir Legião Urbana, né? Meus irmãos me influenciaram. Aí sempre tinha alguém na escola que gostava também. Quem sabe cantar Floresta de Caboclo de cor? Quem sabe Eduardo Moura, entendeu? Então era uma coisa da juventude. Agora eu acho que esses artistas cujas obras estão se enfraquecendo, a gente está dependendo muito disso passe de pai para filho. Enfim, é uma pena, né? Mas, porque foi acho que o maior, assim, letrista que nós tivemos no rock nacional. E um dos grandes da música brasileira, em termos de impacto também, qualidade da obra, isso até pode ser discutível, porque copiava, porque pegava disso, tudo bem, mas assim, o impacto que o cara teve na geração que o viu cantar, ninguém mais teve no rock nacional. E ele passou várias mensagens super importantes, canções que fariam sentido hoje em dia, como Há Tempos, né, que em algum momento não estavam mais fazendo tanto, mas as gerações de hoje talvez poderiam absorver essa mensagem, né? E é isso, uma pena.